Olá, bom dia, graça e paz. Seja muito bem-vindo aí. Muito obrigado por estarmos juntos nessa segunda-feira, né? Do dia 6, isso mesmo, 6 de março. Você é muito bem-vindo aí. E eu quero te convidar, aliás, é dia 5 de março. 5 de fevereiro, desculpa, estou lá em março já. Quero te convidar à leitura bíblica que se encontra no livro de Daniel. E o assunto que nós vamos tratar hoje aqui é referências. Daniel 9 diz assim, ó: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos Caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, Daniel está no cativeiro, ele foi levado ao cativeiro babilônico. A essa altura do campeonato, já os medos e persas já tinham dominado, então já era o império, já da coalizão entre os medos e os persas, né? E aí era o rei Dario que estava no comando lá desse império novo que tinha surgido. E aí Daniel fala uma coisa interessante que é o nosso ponto de partida aqui. Ele fala que ele decidiu estudar alguns livros, alguns escritos de profetas. Então ele vai estudar o profeta Jeremias. Ele vai ler o profeta Jeremias. É claro que ele não tem o texto, ele não tinha o texto de Jeremias que nós temos hoje, que nós temos hoje, né? Ele tinha manuscritos de Jeremias. Jeremias, certamente, ele tinha um escrivão, esqueci o nome dele agora, e esse escriba que ajudava Jeremias fazendo os oráculos dele. Então tinha muitos escritos ali, provavelmente na casa de Jeremias, alguma coisa assim, que acabou sendo levado. E Daniel tinha acesso a esses escritos, né? E ele então vai ler. Só nos bastidores aqui, uma nota de rodapé, né, acerca dos bastidores. O profeta, ele precisava escrever muita coisa para falar algumas coisas, né? E o pastor também passa pela mesma experiência, né? Você vai lá na igreja, você escuta uma mensagem de meia hora, 40 minutos, 50 minutos, mas ali, se você for ver os manuscritos dessa mensagem, se você for pegar os rascunhos dessa mensagem, você vai ter páginas e páginas aqui em casa, no computador, nos papéis aqui. Tem papel escrito para todo lado, tem muita coisa escrita. E assim também era Jeremias e todos os demais profetas, né? Eles tinham muitas coisas escritas e Daniel, com acesso a um escrito de Jeremias, decide estudar. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente precisa de referências. Ninguém de nós inventou a roda. Tudo que você pensar em fazer, tudo que você pensar falar, um estudo que você vai dar, uma mensagem que você vai pregar, alguém já pregou, alguém já fez, alguém já falou. Então é importante a gente ter a humildade para buscar referências, né? Buscar referências. E foi o que Daniel fez. Daniel, só para você ter uma ideia, em Ezequiel 14, nos versículos 14 e 20, Daniel é citado como um dos 3 homens mais notáveis da terra, né? Onde Deus vai falar assim: ainda que tivesse no meio da terra Jó, Noé e Daniel, ainda assim, esses homens notáveis, ainda assim eu salvaria os 3, mas dizimaria a terra se ela pecar contra mim. Então depois você confere lá em Ezequiel 14. Então, uma referência de Deus acerca do profeta de Daniel. Então ele foi considerado assim um profeta de alta qualidade de compreensão, um profeta de alta qualidade de interpretação do texto, de profecia. Daniel é chamado de o Apocalipse do Antigo Testamento. Então ele fala coisas até o final dos tempos. Tem coisas que Daniel falou lá no século V a.C. que se cumpre hoje. Século VI a.C., né? Que se cumpre hoje, está se cumprindo e vai se cumprir até que Jesus volte, dada a importância dele. Mas ele, nesse versículo 2 do capítulo 9, ele dá a dica. A dica é a sua humildade. Ele falou: eu pesquisei no profeta Jeremias. Ele não se achava absoluto. Ele era um jovem, a essa altura já não era tão jovem, mas ele tinha muita sabedoria, era uma referência, era uma pessoa poderosa, politicamente falando e também religiosamente falando, mas ainda assim ele não nega que ele buscou referências. Muitas vezes a gente se dá mal porque a gente não busca referência ou porque a gente não ouve quem já está há mais tempo no caminho do que a gente. A gente, enquanto motoristas, muitas vezes discute com o Waze, né?
Tá lá o satélite informando pra gente o caminho que deve ir, vira à esquerda, faz isso, e a gente fica debatendo, não quero fazer isso, vou fazer aquilo, né? Então, essa falta de humildade para buscar referências e se apegar, ou buscar alguém que sabe mais, alguém que está mais na frente, alguém que tem mais conhecimento, que tem mais raiz, essa falta que a gente muitas vezes tem, é que nos atrapalha a crescer um pouco mais, né? Então, não é demérito nenhum, não era demérito nenhum para o Daniel buscar referências no profeta Jeremias. E não há demérito nenhum em você em pedir opiniões, em pesquisar, procurar alguém. Fulano, o que você acha disso? Eu sei que você já está mais tempo na estrada, sei que você sabe um pouco mais do que eu. O que você tem a me dizer sobre isso, né? Tem muita gente na nossa frente, tem muita gente já deixando poeira, né? E a gente pode se alimentar daquilo que foi já escrito, já foi falado, já foi dito. Para pregar uma mensagem de 40 minutos na igreja, além de ter que ler bastante coisa, eu escuto várias mensagens, eu vou na internet, eu pesquiso alguém que pregou a mesma coisa que eu vou pregar, ou seja, a mesma coisa não, dentro do mesmo texto, porque essa pessoa que vai pregar dentro do mesmo, que pregou no mesmo texto que eu vou pregar, ela viu coisas ali que talvez eu não vou ver, houve revelações para ela da parte de Deus que talvez eu não tenha, e isso vai enriquecer o sermão, vai enriquecer meu conhecimento, vai me ajudar a crescer um pouco mais, entende? E a gente tem que aprender a fazer isso, né? Saberes diversos exigem da gente, inclusive, essa disposição, né? Os saberes variados, né? O, Nessa conversa que eu tive com o Selmo, eu citei o Selmo ontem lá na igreja, um rapaz que eu conheci lá de BH, que trabalha com comércio exterior numa grande empresa. Nessa conversa que eu tive com ele, a gente falou sobre isso, né? Ele falou, já tem 31 anos que eu trabalho nessa empresa, no comércio exterior, já tenho uma equipe já montada, já vi muita gente passando, já fiz muita coisa e tal. Mas eu estou sempre aprendendo, estou sempre conversando com um ou com o outro. E foi gratificante conversar com ele, porque enquanto ele me falou coisas de gestão de processos, né, de empresa, coisas empresariais, coisas de administração, eu pude falar com ele coisas relacionadas à igreja, coisas relacionadas à liderança. E foi assim uma troca de experiências muito boa mesmo, né? Que nós tivemos ali. Então a gente tem que sempre buscar isso, né? Se você é uma pessoa que deseja crescer, se você é uma pessoa que deseja alcançar patamares maiores, esteja sempre perto de pessoas que já estão na frente, pessoas que têm alguma coisa para te ensinar, alguma coisa para te mostrar. Nunca vá diante de um livro ou diante de uma pessoa como alguém que já sabe. Ah, não, isso aí eu já sei. Eu não preciso nem pesquisar, não, porque sobre esse assunto aí eu já estou treinado. Uma vez, foi ano passado, eu acho, eu fui pregar em cima do Salmo 23. E eu li bastante coisa, eu corri atrás de muita coisa, eu ouvi gente falando. É um Salmo 23. E todo mundo pensa assim, é só ler e falar. Não, não é só ler e falar, não. Você tem que procurar ali o que está escrito, o que está sendo dito, o que Deus tem para revelar para aquele momento da igreja, até porque a Bíblia, a mensagem é uma coisa dinâmica, né? A mensagem é uma coisa dinâmica. Quando você está para entregar uma mensagem, o que Deus quer falar naquele momento tem que ser captado, né? Porque senão vai ficar só uma leitura de um texto histórico, uma divagação religiosa em cima desse texto, e somente isso, né? Onde está a revelação do texto? Durante a mensagem, a exposição do texto, ela acaba gerando também uma revelação. Mas esse tipo de coisa acontece a partir do momento que você desenvolve um coração investigativo, né? Eu quero crescer. Então, em todas as áreas da sua vida, busque referências, né? Que Daniel nos ajude a entender isso, porque ele fez isso e ele foi considerado como um dos 3 homens mais notáveis da terra. Deus os abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra e porque o Senhor todo dia tem coisas novas a nos ensinar. Nos ajuda a ter um coração que deseja aprender e crescer. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, Jusilaine e os demais irmãos aí. Você tenha um dia, uma segunda-feira abençoado, um início de semana guardado, dirigido pela boa mão do Senhor.